Eu não consigo. Então, quando você quiser, a gente começa. E falar a todos também que qualquer dúvida ou pergunta que vocês tiver, podem colocar no chat e depois a gente contesta. Sim. Pronto. Então começamos? Começamos. Ok, pronto. Só ver se isto... Ok. Agora. Ótimo. Então, a ideia desta conversa é conhecer um pouco qual foi tua experiência no mestrado, qual é tua atualidade agora como médica estética. Então, eu gostaria de conhecer, para você contar ao resto, qual foi tua experiência no mestrado. Ok. Pronto. Eu vou começar do início. Se eu falar muito rápido, avisa-me que eu falo mais devagarinho. Então, Tranquilo. eu, aqui em Portugal, as coisas como funcionam é, nós acabamos o curso, fazemos o exame de acesso à especialidade e fazemos o ano comum, que é como se fosse o nosso primeiro ano de trabalho no hospital. Eu fiz o exame e eu queria muito uma especialidade, que era a cirurgia plástica, só que não tive nota para conseguir entrar. E quando estava a fazer o ano comum, via muitos amigos meus da minha faculdade a fazer este mestrado mesmo da APNA. Ok. Fiquei interessada, pus esse cenário a ver se concretizava ou se era uma coisa boa para mim. E quando acabei o ano comum, decidi fazer urgências no hospital e também aproveitar e fazer este mestrado, porque amigos meus já tinham feito e tinham-me dito bem do mestrado. Pronto, eu então inscrevi-me um bocadinho, sem saber se ia fazer mesmo algo disto ou não. E pronto, começaram as aulas. A minha experiência neste mestrado é que a parte teórica é muito boa, as aulas são muito completas, está organizado por módulos, Isso. há exames de cada módulo. Acho que dá Você para... achou muito difícil os módulos, os exames ou não? Não achei difícil. Achei, como as aulas estão muito boas, há apontamentos, dá para estudar antes, dá para rever antes de fazer os exames. Eu não achei difícil, achei acessível. Achei muito completos em termos de informação. Ainda hoje, quando eu tenho dúvidas, eu vou ver os meus apontamentos, porque há coisas que Isso não... é sempre. Sim. Há coisas que eu não me lembro e sempre que tenho alguma dúvida eu vou ver. Por exemplo, quando eu comecei a fazer medicina estética, mesmo na prática aqui em Portugal, eu comprei um Botox que não foi o Botox das práticas, que foi o Asalur. Ok. E as unidades não eram as mesmas. Então o que eu fiz? Fui aos apontamentos e estava lá explicado tudo direitinho como fazer as conversões desse Botox. É ótimo. Essa é uma das principais problemáticas que os alunos têm quando utilizam uma toxina diferente ao Botox. E você achou difícil de combinar o mestrado com as práticas do internato? Não. Não, porque as aulas nós podemos ver sempre quando nós pudermos, não tem de ser em direto. E depois de fazer os exames, temos sempre 48 horas, acho eu, 2 dias, para fazer o exame. E como é online, é mais fácil de seguir. Dá para fazer em qualquer momento. Sim, eu não tive problema nenhum, também estava preocupada com isso quando me inscrevi, mas foi super tranquilo mesmo. Que bom. E vocês também tiveram uma parte prática? Sim, nós tivemos em Portugal 2 dias de prática, um em Lisboa, outro no Porto, que já deu para fazer toxina,
alguns preenchimentos, lábios e fios, acho eu. Já deu para ter uma ideia. Ok, Depois, assim, nessas práticas foram sim, vocês que fizeram sim, os foi procedimentos. a Joana que organizou, penso, É? e era em grupos, era uma tarde ou uma manhã, e nós Ok. já era bom para ver um bocadinho aquilo que nós estávamos a estudar, ver na prática. Era mais Ótimo. para introduzir ao conceito de sequer pegar numa agulha ou pegar numa. Eu nunca tinha visto toxina ao vivo, não sabia como é que era. Como Pronto, é que é um hialurônico. é aquelas coisas mais práticas que, pronto, é só mexendo é que uma pessoa sabe. Depois É, tivemos a semana em Madrid, que foi uma semana completa, em outubro, e pronto, foi a melhor semana de sempre e eu estava super feliz, adorei. Foi intensa, mas foi incrível, porque fizemos acho imensa coisa, que fizeram de tudo. Vocês tudo. tinham uma lembrança da parte teórica de manhã e depois com nós as atividades práticas também com pacientes. Sim, E eu acho que isso também é bom de ter todos os dias a sim, prática que favorece o aprendizagem. sim, sim. Então, e depois tem um exame final, ou como é que é para finalizar o mestrado? Um exame final não temos, porque quem faz os exames nas datas já fica com os exames feitos. Se alguém não conseguir fazer, é que faz no fim o exame final. O que nós temos é uma tese de mestrado, um trabalho Uhum. escrito, que é É? uma tese, um trabalho de investigação, que acho que é em novembro que temos de entregar, sobre um tema à nossa escolha. E É. pronto, que E temos pronto. de fazer. Ótimo. E então, e depois que você finalizou o mestrado, como foi, como continuou com sua carreira como médica estética? Como começou com sua carreira? Sim, então, o mestrado acabou mais ou menos em dezembro e em É? dezembro eu comecei. Já mesmo você começou. Sim, eu É isso basicamente, é legal para esquecer também os conhecimentos e as habilidades também aprendidas. sim. Eu em outubro, quando fiz a semana das práticas, já É. queria fazer, mas eu esperei até acabar, até Obrigado. Mas, basicamente, como é que eu comecei? Eu comprei toxina na farmácia, porque aqui em Portugal pode-se comprar toxina na farmácia, e comprei o material todo também, e comecei a É. fazer à minha mãe aqui em casa. Ok. E E pronto, o primeiro tratamento que você fez? foi Botox. E Botox. E como se sentiu com isso? E eu antes de fazer estava receosa, ao fazer estava tranquilíssima, porque nas práticas foi um tema que nós fizemos bastantes vezes É. e correu super bem. E nesse dia fiz à minha mãe, fiz a mim própria, agora já Sério? sim, É, fiz a é. mim própria, para ver como é que, porque eu nunca tinha feito, para ver como é que se sentia Ok. e correu super bem. As amigas da minha mãe viram e começaram a pedir para fazer também, porque Ah, isso é ficou. ótimo. Isso é ótimo. É. Sim, E pronto. depois continuou. Pronto, comecei a fazer em casa, só que depois já havia muita gente a pedir e eu não queria estar a fazer em casa, então, Isso é o que é explicar e falar para as pessoas que estão ouvindo, que nós, como professores, sempre recomendamos não fazer, começar com familiares, mas sempre no possível de fazer numa clínica, sim, com todos os protocolos de segurança, de higiene também. sim. Eu em casa, eu comecei em casa
porque eu também tinha a possibilidade de ter uma divisão na minha casa em que eu montei uma clínica, com tudo direitinho, sim, porque, pronto, já tinha algumas coisas, consegui converter essa divisão numa clínica mesmo, sim. A clínica na sua casa. Sim, sim, com tudo, tudo, tudo. Eu acho que até desfoquei o fundo, mas eu estou nesse sítio e atrás tenho tudo. Um frigoríficozinho para o Botox, a marquesa, o dispensador de cortantes para entregar depois para... Porque as agulhas não se pode deitar ao lixo. Pronto, tudo direitinho, como se fosse uma... Se fosse uma clínica própria. Só não continuei aqui porque, apesar de ter tudo e eu até gostar, porque é mesmo um sítio fixe, eu não queria trazer pessoas à minha casa, pessoas desconhecidas. Desconhecidas, Só por isso. Pronto, então como isto em minha casa durou 2 semanas, porque depois começaram a pedir várias pessoas. E eu fui às clínicas perguntar se precisavam, se estavam à procura, e tive a sorte da primeira que eu falei de aceitarem, e depois fui também a outro espaço que não era uma clínica, mas tinha nutrição, psicologia, e propus abrir como se fosse também a clínica de medicina estética, a parte da medicina. Para ter uma abordagem integral do paciente, não Sim. só com o preenchimento, sino também com a nutrição. Eu acho isso também muito importante. Sim, sim. Porque o mestrado não somente fazemos coisas ou tratamentos faciais, sino também tratamentos corporais. Uhum. Nesse sentido, também é muito importante a nutrição, o acompanhamento deportivo também. Uhum. Sim. Então, muito bom. E agora, como você se sente com isso? Como é que eu me sinto? Já começou a fazer todos os tratamentos? Ainda tem dúvidas ou medos com alguns tratamentos? Sim, eu ainda não faço preenchimentos. Vou fazer um curso. Eu não sei se a minha internet está. Eu te olhar e te ouvir, ótimo. Ah, ok. Bem, sim. Pronto. Eu comecei com Botox, porque acho que é Ok, coisa muito simples. Mesoterapia também, ok. facial e corporal. E agora estou a começar com bioestimuladores Eu lembro. e KDS, que estava com medo de começar também. E na altura, quando decidi começar, escrevi ao Ignácio para me ajudar com as diluições, porque também já não me lembrava, estava com medo. E agora vou fazer como que um estágio para ver lábios, preenchimentos para começar a fazer também, porque apesar de eu sentir que sou capaz, porque tive essa prática no mestrado, e eu não quero já ir atirar-me de cabeça a fazer lábios, porque é uma coisa que se vê muito na pessoa quando olhamos, e eu não quero experimentar e experimentando, quero praticar mais. Tem que ter muito cuidado a causa dos riscos, que muitas vezes não somos conscientes dos riscos que podemos ter ao momento de fazer os preenchimentos, especialmente com os lábios, mas também com a nariz, com olheiras. Então, tem que ter muito cuidado com isso, mas eu acho que não tem que ir com medo, mas com segurança e com cautela ao Sim. momento de fazer os procedimentos e os preenchimentos, sobretudo. E assim como sempre falamos nas aulas, começar com tratamentos que sejam mais banais, com um risco menor e que você está segura. Sim, é Então, isso. quer continuar? Continuamos, se você quiser.
com a apresentação? Sim. E aqui, qual, no seu critério, qual é a importância de uma boa anamnese? Ou lá no Portugal, tem alguma diferença ao momento de abordar um paciente na medicina estética? É assim, da minha experiência, que acabou de começar, acho que é importante perceber, falar um bocadinho com a pessoa, saber a história clínica, como é óbvio, a medicação, as alergias, isso é sempre importante, porque nós somos médicos e temos de saber isso, mas também começar a perceber como é que é a pessoa, como é que ela está, se está reticente em fazer alguma coisa, se está com muita vontade de fazer, como é que ela se sente em relação a si mesma, porque eu acho que é importante nós aconselharmos. Uma pessoa pode até querer fazer muito lábios e não ser necessário, ou se calhar não ficar muito bem, e nós também dizermos, ok, não é adequado este tratamento que a pessoa pede. Nós também temos de saber dizer que não, temos de perceber o que é que preocupa a pessoa, se lhe preocupa alguma assimetria, se preocupa a qualidade da pele e se as suas preocupações se traduzem realmente no seu caso, porque há pessoas que são super preocupadas e querem tudo e até nem precisam de grandes modificações ou grandes abordagens assim de tratamentos muito por aí além. Às vezes as pessoas que mais precisam até são as que têm mais receio em começar a fazer algo. É bom ver com quem é que estamos a falar e como é que a pessoa, a visão da pessoa disto tudo. As expectativas do paciente, temos que ter muito cuidado com isso, como você está falando, e também muitas vezes, como você falou, nós somos médicos, então temos que fazer uma boa história clínica e conhecer também se tem alguma medicação que contraindique ou uma enfermidade. E falou também saber qual é a expectativa, os desejos desse paciente e como nós, como médicos, podemos orientar nos tratamentos para esse paciente. Sim. E lá no Portugal é muito comum as pessoas se fazer tratamentos médico-estéticos ou não? Acho que está a começar. Acho que as pessoas ainda têm algum receio, algum tabu. Não é assim tão comum, mas acho que as pessoas estão-se a tornar receptivas a começar a fazer. Se nós explicarmos bem as coisas, elas aceitam muito bem, sim. Isso é bom. Sim. Isso é bom. E eu acho que também, como nós estamos falando, sempre devemos começar com os tratamentos na medicina estética como tratamento preventivo, não transformar e modificar o rosto das pessoas, Sim. sino tratamento preventivo da saúde. Sim. Não sei se pode tirar com a seguinte slide. Então, o que você me diz, o que você acha destas duas fotos? São a mesma pessoa? Sim. Pronto, basicamente isto é a Pamela Anderson e nós incluímos esta foto aqui porque acho que é importante ressalvar isto tudo porquê? Porque a Pamela recentemente, que era um ícone da beleza, é uma figura muito marcante, recentemente apareceu num evento, já nem sei qual, mas cheio de estrelas de Hollywood, cheio de câmeras de fotógrafos. Faz pouco tempo. Diga? Que foi um evento faz pouco tempo. Sim, Pouco sim. tempo atrás. Foi recentemente, sim. Que ela apareceu sem maquilhagem, o que foi um choque porque ninguém vai a nenhum evento, nem nós que não somos famosos, sem maquilhar, sem nos arranjarmos. E ela apareceu de cara lavada, sem maquilhagem. E foi um choque, mas foi um choque positivo, porque foi um bocadinho a passar a mensagem
de que nós também nos devemos aceitar como somos e não querer ser perfeitos ou parecer perfeitos, porque isso também não existe e não é saudável querer ser perfeito. E pronto, e foi muito bem aceite esta iniciativa, esta posição que ela tomou. E pronto, e este slide está aqui também para relembrar isso. Não temos de ir sem maquiagem a lado nenhum, mas também devemos aceitar que a perfeição não existe e se a pessoa quiser ter rugas ou manchas ou tudo mais, pode ter, ninguém é forçado a tirar, a ter a pele perfeita, a ter os lábios perfeitos. Podemos nos aceitar como nós somos, que não há problema nenhum. Totalmente. E eu vou falar de novo disso. Devemos ter em conta quando nós ficamos na consulta com o paciente em indagar nas expectativas do paciente, que o paciente tem que compreender que ninguém é perfeito, tem que aceitar como é, que nós podemos melhorar algumas qualidades dele, mas que ninguém é perfeito. Então, devemos ter muito cuidado com isso, porque também temos algumas patologias, como a dismorfofobia, que esse paciente já não é um paciente da medicina estética, mas é um paciente da psiquiatria. Então, temos que ter muito cuidado, porque são pacientes que, se nós começarmos a fazer tratamentos, eles nunca vão ficar contentes com o resultado e sempre vão ter vontade de querer fazer mais ou não ficar contente com o médico e trocar de médico e ir para outra consulta. Então, é muito importante essa mensagem que você trouxe com a Pamela. Sim. E o meu trabalho final do curso, do mestrado, foi precisamente sobre a dismorfia corporal e saber também perceber, lá está, com a história clínica, com a anamnese, as pessoas que temos à nossa frente, porque realmente a dismorfia corporal é uma patologia. Há muita gente que tem e não é diagnosticado, porque é preciso saber reconhecer, e o tratamento não é nenhum procedimento estético, é mesmo psiquiatria e é contraindicado fazer algum tipo de tratamento ou procedimento numa pessoa com dismorfia corporal. Precisamente. Totalmente. Sim, sim. E é importante desse conceito ter-lo nós presente, como assim também falar para nossos pacientes disso. Sobretudo agora com as redes sociais, o Instagram, o TikTok, que promulgam este tipo de transformações com a medicina estética. Sim. Sim, há muito no Instagram, por exemplo, o antes e o depois, que está, é ótimo ver as diferenças, mas isso também estimula as pessoas a, quando vão à consulta, a querer resultados imediatos. E há tratamentos que os resultados não são imediatos e a pessoa até sai do consultório igual ao que estava. Por exemplo, se a pessoa fizer Botox, vai sair igual, porque o Botox demora dias a fazer efeito. E acho que as pessoas veem muito no Instagram os antes e os depois, grandes resultados, grandes modificações, e às vezes não é bem assim, é preciso explicar às pessoas. E também é preciso, nós em consulta aconselhamos e estamos a vender um serviço, um produto, mas também é muito importante não querer só vender, mas também dizer que não, dizer que se calhar não é adequado, se calhar outra coisa, ou mais tarde. Também é preciso distinguir de quero vender o produto, mas também não quero prejudicar a pessoa, nem quero fazer algo que não vá melhorar alguma coisa na pessoa. E neste sentido também devemos cuidar, não sei como se fala em português, mas a huelga estética, quando nós fazemos muitos procedimentos porque queremos vender e não pensamos em nosso paciente e no futuro de nosso paciente,
não sabemos como esses 20 hialurônicos que nós colocamos agora, eles vão ficar no próximo ano. Então, se nós queremos cuidar de nosso paciente e manter esse paciente com nós no resto da sua vida e acompanhar no seu processo de envelhecimento, devemos ter muito cuidado também com os tratamentos que fazemos hoje e sua repercussão no futuro. Exato. Sim, sim. Muito bem, quer continuar? Não sei se... Sim, vamos avançar. Pronto, e agora aqui a falar sobre a naturalidade. Procedimentos que vão ter impacto na pessoa de uma forma natural é sempre terem atenção à qualidade da pele, que procedimentos é que nós podemos fazer que dão hidratação à pele. Por exemplo, se a pessoa tiver acne, se calhar não é tão importante pôr lábios e se calhar tratamos primeiro do acne da pessoa, porque isso vai ter um impacto maior do que se calhar um preenchimento. Mais tarde, quando a pele estiver boa, podemos considerar fazer o preenchimento, mas se calhar ver qual é a prioridade naquele momento. Então, se temos um estudo nos Estados Unidos que eles perguntaram às pessoas na rua e compararam fotografias de pacientes. Um paciente tinha uma pele com flacidez e um pouco de rugas, mas não tinha manchas. E outros pacientes não tinham nenhuma ruga, nem flacidez, mas tinha manchas e marcas de acne. Então, as pessoas escolheram como uma pele bonita, uma pele jovem, a pele sem manchas e sem marcas de acne. Então, como você falou, muitas vezes devemos começar com o básico, que é o tratamento da pele, da qualidade da pele. E só com isso, as pessoas podem envelhecer sem fazer o preenchimento e melhorar a qualidade da pele, porque uma pele saudável é uma pele linda. Então, não devemos esquecer disso. Sim, exato. Depois, pronto, pensar também na prevenção, porque é sempre mais fácil atuar quando ainda não há aquele envelhecimento marcado, porque aí já é mais difícil retroceder ou atenuar, começar a investir mais na prevenção. Se investirmos na prevenção, daqui a uns anos, se calhar, a pessoa já vai estar melhor, já se vai sentir melhor consigo mesma, porque atuamos mais precocemente numa fase mais jovem. E muitas vezes, como eu falo, não somente com o sentimento de melhoria com as pessoas quando eles fazem o tratamento de medicina estética, mas também economicamente, se as pessoas começam o tratamento antes do processo de envelhecimento ou a maneira preventiva, então vamos fazer poucos procedimentos ao longo do tempo e eles não vão precisar fazer todos os procedimentos juntos de uma vez, que isso traz grandes modificações no rosto do paciente e também muitas vezes é muito difícil de fazer esse processo de anti-aging. Sim, e também são tratamentos mais caros a nível monetário, que depois as pessoas se calhar pensam, ai, é tão caro, porque são procedimentos mais, assim, se começarmos antes com pouquinha coisa, mais espaçado, depois vai ter uma tradução mais produtiva no futuro, porque depois, quando a pessoa já está mesmo muito envelhecida, é mais difícil, é mais caro e os resultados não são ótimos. Também, muitas vezes, quando a pessoa está muito envelhecida, a indicação já não é da medicina estética, senão tem que fazer uma cirurgia. Sim. E uma cirurgia é um procedimento invasivo, não todos os pacientes podem se submeter a uma cirurgia, é um procedimento também mais caro. Então, e por isso que é importante falar com o nosso paciente
da importância da prevenção em medicina estética. Exato. Vou avançar. Pronto, e acho que na nossa lista de prioridades temos a harmonização facial, e com a harmonização facial eu acho que é importante não querer ter todas a mesma, os mesmos retoques, de todas como se fosse uma fórmula matemática, mas ver se a pessoa tem alguma assimetria que seja muito evidente. Aí, claro que nós devemos atuar e tentar corrigir, porque se a pessoa tiver uma assimetria que desarmoniza a face, a cara, temos obviamente que corrigir, porque isso também tem um impacto muito grande, ter assimetrias muito evidentes, e acho que é mais nessa parte que nos devemos focar, neste âmbito deste tema que estamos a falar, da naturalidade. Claro que quando eu ponho harmonização facial, não é aquela harmonização facial que agora há, que é igual para todas, é massagem do rosto, o perfil, ok, isso pode-se fazer, mas não todas iguais. Ver o que é que a pessoa precisa, mais do que fazer igual a toda a gente. Acho que é mais... E por isso, sim, desculpa. Não, é isso, pode falar, pode falar. Não, eu acho que isso também é a importância dos alunos de conhecer todos os procedimentos e todas essas ferramentas com hialurônicos, bioestimulador do colagênio, para o momento de fazer o tratamento, sim, poder personalizar o tratamento e não fazer o mesmo tratamento em todos os pacientes, como também conhecer as diferenças entre homens e mulheres. Sim. Ao momento de fazer esse tratamento, falar com quais são os desejos de nosso paciente, fazer uma análise nós como médicos e falar para ele quais são as necessidades que nosso paciente tem e juntos combinar qual é o melhor tratamento para nesse caso. Exato. Uhum. É isso mesmo. Pronto, e agora para completar isto deste tema da naturalidade, que é isso que já dissemos, que são procedimentos mais passados no tempo, que não têm aquele efeito imediato de entre no consultório uma pessoa, sai do consultório outra pessoa completamente diferente, mas que ao ter esta abordagem os resultados também vão ser mais duradouros no tempo, não vai ser tão curto. O processo de envelhecimento não é um processo de um dia para outro, então o processo de anti-aging não pode ser tampouco de um dia para outro. Claro. Então, eu acho que isso é ótimo e deve ser assim. Exato. Então, se você acha bom, podemos começar com uns casos clínicos. Sim. Tá? Um pouco. Então, me dá sua opinião como médica estética e o que você acha destes casos. Ok. Pronto. Bem? Acho que, não sei se, acho que todas as pessoas que estão a assistir são portuguesas, devem conhecer esta comediante, apresentadora, que é Inês Aires Pereira. Pronto, nós utilizamos esta imagem porque eu, na minha opinião, acho que ela é lindíssima, acho mesmo uma mulher muito bonita, mas pronto, o que eu reparo são as rugas de expressão na testa, que ela é jovem, tem 34 anos e já tem umas rugas tão marcadas que eu acho que lhe dão um ar mais pesado e acho que até a envelhecem um bocadinho mais. Pronto, eu acho que assim, há muita coisa que pode ser feita. Acho que o principal foco é ir aqui a região do terço superior. Sim, terço superior. E eu, como nós falamos recentemente, também adicionaria o tratamento da pele. Sim. Ela tem uma pele linda, mas eu acho, por exemplo, um peeling ou um laser, sim, poderia ser bem bom para fazer um tratamento de pele e nada mais.
se ela quiser, mas só se ela pedir, poderiam fazer uma hidratação labial, mas eu acho que não é a prioridade nela. Exato. Concordo. Depois, o que mais temos? Pronto, este é um jornalista português, o Rodrigues de Carvalho, tem 60 anos, acho que ele é um homem muito charmoso, também está bem para a idade que tem, mas também é um ótimo exemplo de, se calhar, se tivesse havido uma prevenção com Botox, estas rugas que estão muito profundas não seriam. Porque quando uma pessoa olha para a fotografia, é a primeira coisa que salta estas rugas. São muito. Sim, é isso. Por isso eu também. Diga? Você faria alguma outra coisa além da toxina, por exemplo? O que mais faria nele? Assim, eu faria várias coisas. Dentro do mestrado também, que é uma coisa que nós inserimos, eu faria tratamento capilar. Ok. Nem que fosse uma mesoterapia com plasma, com dutasterida, alguma coisa para ajudar. No caso dele, eu acho que já é um tratamento para fazer um transplante. Pronto, transplante. Sim, pronto, acho que sim, se ele quiser. O Botox, se eu pudesse ter atuado antes na prevenção, mas pode sempre pôr. Pode começar agora, Ajuda sempre, por exemplo, eu quando fiz na minha mãe, que tem mais 6 anos do que ele, ela tinha, e agora está com a pele muito lisinha, ajuda sempre bastante até. Fazia algo de... Eu fazia uma skincare, porque ele tem a pele, tem aqui um bocadinho rosácea e acho que olheira também. Mas poderíamos fazer um preenchimento aqui no malar para dar um suporte às olheiras e depois trabalhar na olheira. Sim. Que eu acho que essa combinação do Botox no terço superior com o tratamento de olheiras vai melhorar muito a mirada dele, que é uma mirada linda, profunda, mas que poderia melhorar ainda mais. Exato. Depois, que mais? Filomena Cautela, pronto, também é uma mulher linda, tem uns olhos lindos. Eu faria Botox também. Tudo se ela quiser, não é? Se ela vier e disser, doutor, o que é que me faz? Pronto, eu fazia-lhe Botox. Fazia-lhe Botox também aqui para o sorriso gengival. Tenho feito em várias pessoas e os resultados são muito bons. E um bocadinho de preenchimento labial só para corrigir, porque a gengiva, pronto, é um bocadinho saliente, fazia um bocadinho de Botox. Preenchimento labial, qualidade de pele, trabalhar a pele. Sempre. Se ela quiser o sulco, que é assim marcado, mas há pessoas que gostam. Eu analisaria ela sem sorriso, para poder melhor o sulco, mas eu acho que, como você falou, com o Botox e depois também a combinação do Botox com o hialurônico no lábio superior, isso permite corrigir o sorriso gengival. Sim. Eu acho que nela vai ficar lindo, porque também quando ela sorri, tem um lábio superior muito delgado. Fica muito bem, eu tenho tido resultados ótimos, mas também acho importante dizer que o sorriso gengival, pronto, é uma coisa diferente e há muita gente que não gosta, mas também já conheci pessoas que gostam do seu sorriso gengival. E se as pessoas gostam, nós não temos de corrigir nada. Totalmente. E por isso que sempre vamos perguntar antes de fazer qualquer tratamento e vamos combinar e decidir em conjuntos qual vai ser o tratamento a realizar.
Claro, sim, sim. E uma coisa que eu aprendi, não porque eu fiz, mas porque já me fizeram, é nunca vejam uma pessoa e digam precisa disto ou precisa disto, ou só na primeiro, porque há pessoas que até podem precisar de lábios e não querer lábios e levarem a mal estar-nos a apontar que precisa sem ela nos ter posto essa preocupação primeiro. Devemos sempre ouvir, eu pergunto sempre na parte adequada da consulta, pergunto sempre preocupações, objetivos, que é para a pessoa falar um bocadinho e explicar um bocadinho, para nós não começarmos a apontar como se fosse defeitos, porque só é defeito se a pessoa considerar que é defeito. Se a pessoa Acho que tem que ser assim. é preciso também ter um bocadinho esse cuidado para não insultar ninguém, porque as pessoas podem levar a mal. Eu faço a mesma coisa na minha consulta, eu sempre pergunto ao paciente como posso ajudar, ou qual é a inquietude dele, e depois, como conselho, o que eu faria. Mas sempre devemos ouvir eles primeiro. Exato. Então, quem mais? Cristiano Ronaldo. É. Ele tem. Eu aqui, ele, um antes e depois, porque o que você acha neste caso? Pronto, ele claramente fez procedimentos que eram, ou seja, melhoraram bastante a imagem dele. E os dentes, que é um procedimento não da medicina estética, mas que tem um impacto muito grande. Botox, tenho certeza. É. Sim, Sim, mas eu acho que você falou, no caso dele, a sua estrutura facial, ele não modificou muito. não. Sua pele também fica muito parecida, mas a importância também dos dentes, que não é um procedimento da medicina estética, mas que muitas vezes o paciente procura por uma melhora no seu sorriso, e o problema não é o lábio, mas é o dente. Ou Sim, muitas vezes também, se não melhorarmos o suporte ósseo e dentário, o tratamento com preenchimento labial não vai ser com um resultado ótimo. exato. Então, e por isso também a importância, e trouxe as fotos dele, do antes e depois, que só melhorando a dentadura, os dentes, podemos harmonizar o sorriso. Exato. Depois que outro. Então, o que você acha delas? Elas são mulheres mais velhas, produto da medicina estética dos anos 80, 90, Sim, que tem mais cirurgias que medicina estética, sim. mas que acha delas? Eu acho que elas são o motivo, a razão pela qual os portugueses têm medo de fazer imensa coisa. Porque as pessoas aqui ainda estão a começar a aceitar, mas ainda têm esta imagem muito presente na cabeça delas, que é tudo o que está mal feito, tudo o que correu mal, e todas as pessoas que eu atendo, quase todas, dizem não quero ficar artificial, não quero ficar deformada, e eu acho que pronto, é um bocadinho em virtude de pessoas que abusaram ou que fizeram procedimentos não adequados e pronto. Eu acho que esses são pacientes que elas se fizeram cirurgias e também se fizeram procedimentos que, nesse momento, os médicos consideravam bons, consideravam ótimos, e, como nós falamos recentemente, devemos pensar no futuro de nosso paciente. Então, estas pacientes se colocaram preenchimentos com materiais não reabsorvíveis, então que depois, para corrigir isso, começaram a fazer outras técnicas cirúrgicas que pioraram esses tratamentos prévios. E como você fala, esse é o método não somente dos portugueses, mas da maioria das pessoas do mundo. Quando eles vão para a consulta da medicina estética, que tem medo disto.
Então, por isso é também muito importante, e eu vou falar, como eu sempre falo nas aulas, ter muito cuidado com as expectativas do paciente, conhecer bem o que eles querem e conhecer também seu limite, nossos limites e saber falar não. Exato. Para evitar estes casos. Sim. E depois eu acho que temos ainda três. Ela. Pronto, Ela uma jovem, é um exemplo igual e diferente. Um exemplo que eu acho que é de exagero numa pessoa jovem que já era naturalmente bonita e de fazer procedimentos também tem cirúrgicos, porque parece-me que tenho uma rinoplastia, mas há alguns estéticos, sim, e há alguns estéticos também de mandíbula, massagem do rosto. Acho que uma não. bichinha, não sei, Sim, mas poderia ser também. sim. Pronto, que nem sempre isso melhora. É uma coisa que, lá está, pode ser vendida como harmonização facial e é igual para toda a gente, mas não fica bem a toda a gente e não, nem sempre melhora. E, na minha opinião, ela pode estar feliz com o resultado, mas acho que ela era mais bonita antes. E também é preciso ver que nós não podemos piorar a pessoa, devemos sempre melhorar ou manter a beleza Totalmente. da pessoa. Eu acho que ela, na foto atual, ela aparenta maior idade do que ela tem. Então, isso também é muito importante ao momento de fazer os procedimentos, que muitas vezes, sobretudo as pessoas jovens, quando eles começam com os tratamentos e exageram com os preenchimentos, os procedimentos estéticos, muitas vezes o resultado final é uma aparência maior Sim. em vez de uma aparência menor. Então, devemos ter muito cuidado com isso. E também para evitar que esta menina agora não termine como a Donatella Versace, que a gente falou, como elas. Sim, sim. É assim. Exato. E depois, eu acho que tem uma... aqui ela. O que você acha? O que eu faria ou o que é Você que. acha de como ele é, de seu processo de envelhecimento? Eu acho que é um processo natural. Acho que ela É, está bem, está bonita. Claro que podemos sempre fazer algumas coisas que melhoram sempre um bocadinho a flacidez ou as ruguinhas, mas acho que as pessoas você também acha que ele devem. tem alguma coisa ou não? Que ela? Que ela tem, ou se tem feito alguma coisa ou não? Eu acho que não, mas o que é que acha? Eu acho que quizás ela tem, mas é muito sutil. Sim, Então, ela ainda pode ter tem algumas rugas na testa, mas se a gente coloca pouco, sim, ela ainda pode mobilizar a testa, qualidade da pele, ela tem muito poucas manchas, então o que a gente falou antes, simplesmente melhorando a qualidade da pele, podemos fazer muita coisa no rosto do nosso paciente. sim. Hum. E eu acho que para terminar temos duas. Anitta. Anitta, o que você acha de Anitta? Pronto, a Anitta tem imensa coisa, não é? Ela própria fala abertamente disso e diz o que é que fez. Muita coisa cirúrgica, de rinoplastia, mesmo acho que a parte de Sim, um. ela falou que ela se colocou também. Sim. Pronto, ela tem muitos procedimentos. Eu acho que ela ficou melhor com os procedimentos. Eu acho, na minha opinião, eu acho também que ela melhorou. E também o que eu gosto dela é que ela fala abertamente dos procedimentos, ela não tem nenhum medo, ela fala das suas
também como é que ela era antes e depois. Sim. E ela não tem vergonha disso, e então eu acho que isso também é bom, porque assim como nós fazemos esporte para melhorar nosso corpo e também metabolicamente falando, eu acho que Sim. também com algumas coisas que podemos fazer de prevenção para evitar o processo de envelhecimento, podemos também melhorar se modificar muito a nosso rosto. Sim. E para finalizar, uma comparativa. Sim. O que você acha de Courtney Cox e da Jennifer Aniston? Pronto, elas, quando eram jovens, eram as duas lindíssimas. As É, duas fizeram procedimentos, eu acho. Talvez numa se note mais os procedimentos e não fique tão natural, enquanto na outra, na Jennifer Aniston, que fez, ela faz procedimentos, esteja mais natural e não tenha deformado tanto as expressões dela ou a cara dela, ou que grite que fez coisas de tenho procedimentos estéticos. Acho que está mais natural nesse aspecto. olha como Jennifer Aniston ainda tem o sulco marcado, mas que muito parecido com ela era antes, mas que o Courtney Cox, para tentar tirar o sulco, ela começou a fazer preenchimentos nas maçãs e por isso que ela tem essa maçã muito marcada e que conseguiu uma modificação muito maior no rosto de como é que ela era antes. Sim. Então, eu acho que o que nós, como médicos estéticos, devemos procurar com nossos pacientes é acompanhar no processo de envelhecimento, como o médico da Jennifer Aniston acompanhou ela e evitar fazer os procedimentos exagerados, também como a Courtney Cox. Eu acho também que, na minha experiência, eu sou argentino, então, na minha experiência com médico estético na Argentina e agora aqui na Espanha, é que a medicina estética tem o caminho mais natural, como a gente falou, mais preventivo e não fazer grandes modificações no rosto do paciente e acompanhar a nosso paciente no largo do seu processo de envelhecimento. Eu gosto de Sim, falar de better aging e não o anti-aging. sim, sim. Nós podemos envelhecer, mas podemos envelhecer de um jeito melhor e Melhor, não é, o envelhecimento, que é um processo natural que todos vamos a claro. viver. Todos vamos ter rugas, todos vamos pôr sempre a idade, todos vamos envelhecer. Temos de aceitar também, não podemos negar que isso vai acontecer porque vai. É melhor aceitar, mas há pessoas com a mesma idade em que uma claramente está mais conservada do que outra. E acho que é importante também cuidarmos de nós, mais nesse sentido de cuidarmos e de estarmos bem e estarmos preservados. Acho que Totalmente. sim.